bem, vamos à nossa entrevista, segunda de hoje, querida Adriana Nogueira. Muito bem, nossa entrevistada é angiologista, cirurgiã vascular e endovascular, é mestre em Ciências da Saúde pelo Hospital Israelita Albert Einstein e, além disso, possui vários títulos de especialidade pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e também pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. É graduada em Medicina pela Universidade Federal do Maranhão. Muito boa noite, doutora Natália Cardoso. Muito obrigada pela gentileza de abrir um espacinho na sua agenda para que nós possamos conversar sobre essas questões que envolvem a doença venosa. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. É um grande prazer participar e trazer um pouco mais de informação para todo mundo. Natália, vamos começar esclarecendo. Muita gente fica se perguntando sobre a sua especialidade, a angiologia. De que trata especificamente a angiologia? Então, a angiologia, a cirurgia vascular, vai tratar dos vasos, né? Eu até brinco com uma analogia que a gente está tratando do encanamento. Então, são os vasos que levam sangue do coração para as extremidades e que trazem de volta. E essa é a especialidade que a angiologia acaba cuidando. Essa doença venosa, ela atinge mais pessoas em que faixa etária, doutora? A trombose pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas com o avanço da doença ocorre um maior risco de ocorrência na trombose. Então, quanto maior a faixa etária, mais de 50 e 60 anos, maior o risco para a trombose. Quais são os sinais que alguém pode perceber no corpo? Porque nós não temos muito hábito de perceber os sinais que o nosso corpo dá. Quais seriam os sinais para nós percebermos que está na hora de buscar um especialista, um angiologista? Eu falo que sempre que você sentir uma dor, um inchaço na perna ou alguma coisa diferente, uma sensação diferente na perna, no braço, podem ser formigamentos, alterações de coloração nas pernas, tudo isso são sinais de possíveis problemas vasculares. Então, sempre é importante você procurar atendimento. Além disso, né, com o avanço da idade, com 50 anos ou mais, é sempre importante você passar pelo angiologista pelo menos uma vez ao ano para fazer esse check-up vascular, para ver se está tudo bem. Doutora Natália, quem tem mais chances de desenvolver varizes? Porque nós mulheres sofremos bastante, né? Temos alguns hábitos que eu já ouvi, inclusive especialistas, colegas seus, falarem sobre o uso, por exemplo, de salto alto durante um longo período. Isso contribuiria para o aparecimento de varizes? E qual o risco de não tratá-las? Na verdade, assim, o uso de salto é uma lenda urbana. Ele não favorece o surgimento de varizes. Existem vários fatores de risco para varizes, mas o mais importante deles é a história familiar. Para você ter uma ideia, se o seu pai teve varizes, você tem 30% de chance. Agora, se for seu pai e sua mãe, você tem 70%. A carga genética conta muito para o surgimento de varizes. E associado a isso, pessoas que têm jornadas que ficam muito em pé, isso sim. Agora, o uso do salto, ele não foi comprovado cientificamente que ele predispõe ao surgimento das varizes. Doutora Natália, boa noite. Boa noite. Não é comum as pessoas incluírem o angiologista naquele rol de profissionais que se vai anualmente, né? Se coloca o cardiologista, o gastroenterologista, o otorrino quando se tem problemas respiratórios, mas o angiologista não vem sendo comum. Mas as pessoas vêm mudando o comportamento, a senhora vem percebendo? Eu vou dar até um exemplo aqui. Hoje eu já tô com minha meia aqui de compressão, porque eu já tive um cuidado antes, até porque eu ainda não apresento nenhum problema, mas já tô fazendo a prevenção, que no último Doppler que eu fiz, deu a presença já de microvarizes, né? Algo que pode ser desconsiderado, mas já tô fazendo a prevenção. A senhora vem percebendo também que pessoas já vêm tomando esse tipo de atitude? Olha, exatamente, você está de parabéns. É isso mesmo, o paciente exemplar, já usando a meia, já prevenido. E a gente tem percebido isso, uma mudança, né? Até nesse momento que a gente está vivendo agora, eu acho que ficou mais evidente para toda a população a importância que é a nossa saúde. E como os
procedimentos, assim, as doenças vasculares, elas acabam aparecendo muito em conjunto com as doenças da cardiologia. Então, a gente sempre tem esse trabalho em conjunto com os cardiologistas que acabam encaminhando para a gente, acabam já fazendo no check-up deles, fazendo esse screening, né, tipo, essa avaliação, e acabam, se encontram algum problema, encaminhando para a gente. Doutora Natália, muito boa noite, é um prazer tê-la aqui em nosso programa. Eu queria que a senhora nos dissesse, ou dissesse para os nossos ouvintes também, qual a diferença de veias para artérias, o que é mais latente, que pode prejudicar efetivamente a saúde do cotidiano dos brasileiros, a nossa saúde, querida? Na verdade, nós temos 3 tipos de circulações principais. A gente tem as artérias, como eu falo, as artérias são os canos que vão levar o sangue do coração para as extremidades. As veias são aquelas que levam o sangue de volta, trazem das extremidades de volta para o coração. E além disso, a gente tem um sistema chamado linfático, que é o que tira a água das células, a água que fica ali entre as células do corpo inteiro, né? Então a gente tem principalmente esses 3, e todos eles funcionando em harmonia, né? Eles são muito importantes para o corpo. As doenças venosas, elas são mais prevalentes, ou seja, elas são mais comuns. É muito comum você ter varizes. Ela é uma doença que é importante, mas não é uma doença que pode causar uma mortalidade muito grande, né? Agora, as doenças arteriais, elas já tendem a ter uma gravidade maior, porque pensa você, se ela é a que leva o oxigênio do coração para o resto do corpo, se por um acaso você tem um entupimento no meio desse caminho, aí a região fica sem oxigênio e pode morrer. Por isso que as doenças arteriais acabam sendo mais graves, né? Entre os fatores de risco de coisas que você pode fazer, o que eu posso fazer para cuidar da minha saúde vascular? Na verdade, são os mesmos cuidados para o resto da sua saúde. É fazer exercícios regularmente, é se alimentar bem, é controlar suas doenças de base, ou seja, tomar o seu remédio da pressão, porque tudo isso vai fazer alterações sistêmicas que podem também incorrer nas alterações vasculares. Doutora Natália, essas doenças, elas podem acontecer na parte superior e na parte superior, ou seja, nos membros, nos braços, nas pernas, logicamente. Mas quais os sintomas? Eu queria que a senhora especificasse bem a questão dos sintomas. Eu tenho muitas câimbras noturnas, isso pode ser já um princípio, um sintoma de que eu posso desenvolver algum tipo de doença, de patologia venosa? Pode sim, câimbras podem ser os sintomas, tanto câimbras como dores ao caminhar. Não é normal uma pessoa estar caminhando, tentar caminhar e não conseguir, sentir muito formigamento, muita dor nas pernas e ter que parar por conta disso. Aí já é uma coisa para você ficar atento. Algumas pessoas começam a apresentar alteração da cor nas pernas, ficando com as pernas escurecidas. Então tem que investigar. Pode ser que tenha problema vascular associado, ou às vezes um arroxeamento, ficar com a ponta do dedo bem roxinha, também não é comum. Procurar um especialista para ver o que está acontecendo. Isso pode ocorrer tanto nas pernas, onde é mais comum, mas também pode ocorrer nos braços. E além disso, a gente acaba estudando também, a gente acaba vendo os vasos do pescoço. Então, pacientes que têm AVC, 30% deles podem ser causados por placa nas carótidas, que são os vasos, os caninhos que vão levar o sangue para dentro do cérebro. E quem trata desses vasos é o vascular, o angiologista vascular. Doutora Natália, as patologias ligadas à questão venosa, elas afetam hoje no Brasil, se a senhora tiver esses dados aqui no Maranhão, mais homens ou mulheres? E quais os fatores para isso? A hereditariedade, tabagismo, o uso de anticoncepcional, obesidade, são todos fatores de risco que contribuem, tá? Mas o que a gente tanto vê na literatura como na prática clínica é que todos esses fatores, de você trabalhar carregando peso, de você ficar em pé por muitas horas, tudo isso são fatores que vão contribuir para aquela pessoa que já tem uma carga genética para desenvolver as varizes mesmo. Ou seja, é uma predisposição genética, né?
Isso, uma predisposição genética. E só para lembrar a importância das varizes, porque às vezes as pessoas, ela é a principal causa de afastamento, o CID mais utilizado para afastamento de trabalho no Brasil. Então, é uma doença debilitante, sim, que pode ser só os vasinhos ou as microvarizes, como vocês citaram aí, mas nos casos mais graves pode surgir feridas, que são aquelas úlceras venosas. Então, por isso que é tão importante que a gente fale sobre isso e que as pessoas que têm os sintomas já se cuidem logo para não deixar evoluir nesses últimos estágios. Geralmente os casos, as mulheres reclamam muito mais, até também por uma questão estética. As mulheres têm uma reclamação, apresentam muito mais sintomas. Mas isso também, essas doenças venosas afetam também muito os homens, doutora Natália? Afetam sim, mas afetam mais as mulheres. Tá? Eles afetam cerca de o dobro nas mulheres do que em relação aos homens, e o que a gente percebe é que os homens, na verdade, eles demoram mais para aparecer no consultório, para procurar o cuidado. Então, quando geralmente eles vêm, claro que tem exceções, mas quando eles vêm na consulta, eles já vêm com aquelas varizes bem calibrosas ou até mesmo já feridas, as fases mais avançadas da doença. Eu percebo que as mulheres já começam a se cuidar mais cedo, não deixando chegar naqueles estágios, a não ser em alguns casos, mas os homens tendem a deixar a doença evoluir um pouco mais para procurar o atendimento. Doutora Natália, deixa eu aproveitar que a senhora está conversando conosco aqui, eu tenho uma curiosidade e queria conversar com uma profissional da sua área para saber, não sei se a senhora vai poder me dar essa resposta agora, mas agora na época de Covid-19, se fala muito que a doença, ela provoca microtrombos pulmonar, né? O que é angiologia? A angiologia também está acompanhando essa situação? Com certeza. A gente nesse surto do Covid tem trabalhado mais do que nunca. Então, o que foi identificado? Que não só microtrombos, o Covid, ele está realmente associado com a formação de trombose. De cada 10 pacientes que internam por Covid, 3 ou 4 deles vão apresentar algum fenômeno tromboembólico. Então, é mesmo um vírus que predispõe à trombose. Ele acaba causando desidratação, a inflamação que ele causa ativa fatores da coagulação, formando que o sangue fique mais grosso, e aí dessa forma a pessoa acaba tendo uma tendência a ter trombos, tanto na microcirculação como até na macrocirculação, em vasos maiores, tendo um prognóstico pior. Doutora Natália, qual o tratamento que é utilizado, por exemplo, no seu consultório, na clínica, e o que está sendo disponibilizado para a população no Sistema Único de Saúde? Em relação à trombose por Covid ou trombose geral? Também. Em relação a essa questão da doença venosa, em relação a essa questão do tratamento da trombose, o que está sendo ofertado? Em relação aos atendimentos no caso do Covid, as orientações que a gente tem é fazer uma medicação, um anticoagulante, uma dose protetora, que a gente chama profilática, protetora. E essa é feita tanto nos hospitais particulares como no SUS. E depois são fornecidas medicações para eles continuarem em casa com o comprimido. Existem comprimidos para isso, para afinar o sangue, né? Para o tratamento da trombose, são medicações que afinam o sangue. Existem essas medicações que são dadas pelo Sistema Único de Saúde, sim. É uma medicação que você tem que tomar e aí fazer um exame de sangue para controlar. Por isso que é tão importante que você faça um acompanhamento médico, porque são medicações que, se não acompanhadas, podem ser perigosas, podem causar sangramento. Então, o principal é isso, é você ter o acompanhamento. Em relação aos quadros de varizes, infelizmente, as medicações para melhorar os sintomas de varizes, elas não são fornecidas pelo Sistema Único de Saúde. Elas acabam tendo que ser arcadas mesmo por cada paciente. Doutora, por que ainda não se tem, ainda não se constata no país protocolo justamente nesse sentido para tratamento de varizes, já que isso pode ser início de patologias de gravidade, de uma situação de agravamento na patologia, no caso de doenças venosas? Por que ainda não se tem, hein, doutora? Falta de políticas públicas, desinteresse governamentais, seria isso? Eu acho que
Exatamente isso. Eu conheço colegas em outras partes, né, em outros estados do país, que já conseguiram implantar alguns serviços para justamente isso, para tratamento de varizes ou para diabéticos, para pré-diabéticos, e aqui a gente ainda está muito no início disso, assim, a gente, como uma sociedade, né, como os médicos, aí falam em nome de todos os angiologistas, a gente está tentando cada vez mais melhorar esse serviço. Mas o que eu percebo é que talvez ele seja deixado de lado justamente pelo que eu falei. Ela não é uma doença que, se você não tratar hoje, amanhã a pessoa morre disso, entendeu? Então, eles acabam priorizando aquelas que têm uma maior morbidade a curto prazo. Eles não acabam percebendo que, se você tratar agora, quando ainda está no início, vai... Até isso, até os custos desse paciente para o Sistema Único de Saúde vai ser muito menor. Pois é, porque né? você manter um paciente com uma ferida, ele é muito oneroso, ele custa bastante para o Sistema Único de Saúde. Então era mais fácil você tratar antes do que depois tratar a complicação. Deixa eu explorar mais um pouquinho da senhora. O que a senhora tem de dado sobre informações de AVCs no Brasil? Que a gente é uma doença também silenciosa. Ela mata bastante no Brasil, mata tanto quanto outras patologias, quanto cardiopatias, cânceres, ou seja, mas os AVCs no Brasil, como é que eles são tratados? Como é que a senhora vê essa questão do tratamento, acompanhamento dos casos de AVC, que parece que só acontecem ao acompanhamento quando o fato acontece, né? É exatamente isso. A gente tem, em alguns lugares, conseguiram implementar uns cuidados preventivos, né? Alguns serviços em que o paciente, ele já, por exemplo, se o paciente tem diabetes, ele já é encaminhado para um centro de referência, mas em alguns lugares aqui do Brasil, bem pontuais. Mas a maioria dos lugares a gente vê isso. O paciente acaba que ele fica sem um acompanhamento regular, aí ele passa uma vez no especialista e aí acaba repetindo a receita e não vê se está controlando a doença, e aí ele acaba indo para o pronto-socorro já com as complicações mais graves. E aí, nesse momento, você acaba atendendo o paciente e fazendo mais, já tratando a complicação. Porque assim, desculpe, Diego, porque assim, pelo menos quem já é diabético, ele já tem uma predisposição, ou seja, uma condição favorável. Já é um risco, né? Bem risco, grande, né? Fator, muito risco para desenvolver, para ser acometido por um AVC. Quem tem uma hipertensão também já é um forte candidato também, possivelmente de desenvolver, de sofrer um AVC. Ou seja, parece que o governo, os governantes estão negligenciando mesmo com a saúde do brasileiro. O brasileiro negligencia com a sua saúde e as políticas públicas de um modo em geral, né, doutora? Exatamente, porque isso, se fosse educacional, esse cuidado, é que o nosso sistema, quando foi implantado, ele ainda não... Estamos mudando, mas ainda não tem essa visão de você intervir antes, de você investir para as doenças não ficarem graves, ou para elas não surgirem, ou para elas não se desenvolverem. Essa questão educacional da população e também desse tratamento inicial, né? Você pode ver que o Sistema Único de Saúde já é aquele sistema final, que ele é o pronto-socorro, já é a fase final, entendeu? Já é aquela fase de que já vai tratar as complicações. E se você trata o paciente antes, você, além disso, além de ter toda essa economia, o tanto de vida, a qualidade de vida do paciente, que às vezes, no caso, a gente trata também do diabetes, que acabam muitos tendo que passar por amputações, ou coisas mais graves, ou um AVC, um infarto, e aí tem todas essas sequelas que poderia ter sido evitado com uma medicação, controle da doença inicial. Doutora Natália, durante essa pandemia do novo coronavírus, começou a se falar muito de um exame chamado dímero D, né? E ele avalia a possibilidade de ter trombose pulmonar, inclusive também a trombose venosa profunda. Qual a relação dele com o novo coronavírus? Certo. Então, o dímero D, ele é um produto da degradação da fibrina. Ele pode estar aumentado, ele tem relação com a trombose? Sim, mas ele é um exame mais preditor negativo. E o que isso quer dizer? Que quando esse exame vem negativo, ele exclui trombose.
quando ele vem positivo, não quer dizer que seja trombose. É possível, é uma possibilidade. Outras coisas alteram esse dedímero. Reações inflamatórias, quadro inflamatório. Aí, nesse caso, se encaixa o COVID, né? Que quando libera essa tempestade de proteínas inflamatórias, pode acabar aumentando o dedímero. O que estudos mostraram? A literatura científica mostrou que pacientes com COVID, que tem um valor do dedímero muito alterado, estava relacionado com uma maior gravidade, um prognóstico ruim. Então, por isso que acabou se estabelecendo aí essa rotina de, para pacientes com COVID, a gente solicitar o dedímero. Em alguns casos, às vezes, até fazer o rastreio. E aí que eu sempre gosto de explicar é que ele não é igual à trombose. Então, deu um dedímero positivo, o exame que vai diagnosticar se você tem trombo nas pernas, no braço, é o Doppler, que é um simples ultrassom, que vai ver como que estão as suas veias, se elas estão pérvidas, se elas estão abertas ou se tem alguma obstrução. E no caso dos vasos do pulmão, seria a tomografia. Doutor, o que é que pode passar despercebido de repente por uma pessoa que se acha ou acha que está saudável com relação à questão de doenças venosas, né? Às vezes sai tem uma saliênciazinha na perna, acha que não é nada. Às vezes é uma pessoa que malha, uma pessoa que tem uma alimentação bacana, mas não sabe que tem uma predisposição para desenvolver uma doença venosa. Que tipo de atenção tem que ter esse tipo de pessoas, ou seja, aquelas que potencialmente se acham fora de qualquer possibilidade de desenvolver uma doença venosa, doutora? Acho que se você vai se cuidando, é só às vezes ficar atento a isso. Se você, apesar de todos os cuidados, quando chega no final do dia, a perna está inchada, quando coloca a meia, sabe, fica aquela marca da meia, que bem marcado, o sapato fica apertado. Não é normal isso acontecer. Então, às vezes, é melhor você procurar esse atendimento e a gente ver que está tudo bem, ou a gente melhorar. Às vezes a gente vê se não precisa de alguma drenagem linfática, algum cuidado a mais. Isso na pessoa que faz exercício. O que eu mais tenho no meu consultório são pessoas assim, que são jovens, são saudáveis e têm dores nas pernas, mas que são sedentárias. Então, uma outra importante causa de dor nas pernas é quando a musculatura da nossa panturrilha está fraca, porque a gente não faz exercício nenhum. Então, a panturrilha, ela é o coração das nossas pernas. Então, quando o músculo está fraco, bombeia fraco de volta para o nosso coração. E aí, acaba acumulando, pode ter inchaço, pode ter cansaço, sintomas que simulam varizes e que, no final, às vezes nem é varizes, é apenas o sedentarismo. Essa questão, a senhora comentou ainda há pouco, que a questão dos anticoncepcionais também é um dos fatores para desenvolver essa questão das doenças venosas. E as nossas amigas que estão nos ouvindo agora, o que podem fazer para se precaver? Que tipo de caminhos elas devem percorrer para evitar, às vezes, talvez um anticoncepcional que vai atrapalhar, que vai ser bem mais maléfico para ela a curto ou longo prazo, doutora? Na verdade, a trombose existente pelo anticoncepcional, ela tem uma frequência baixa, muito baixa. Ela existe sim, mas ela é baixa. Então não justifica eu contraindicar aqui para todas as mulheres que não utilizem o anticoncepcional. Mas todas elas sabem que tem esse risco. E quanto mais tempo o uso prolongado que elas usam, então assim, se você usa anticoncepcional há 5 anos, há 10 anos, é bom às vezes você dar uma parada, um intervalo, usar métodos mecânicos e aí depois reiniciar, dar esse acompanhamento, né, essa parada e aí depois reiniciar. Mas dizer assim, olha, você não pode usar, eu não tenho como dizer isso. O que a gente faz é que quando esse paciente tem uma trombose e é mulher e usa anticoncepcional, a gente não acha nenhuma causa, a culpa acaba recaindo pelo anticoncepcional. Aí, nesses casos, se você já teve uma trombose, aí é contraindicado que você utilize tanto esse como qualquer outro tipo de hormônio. A doutora Natália Cardoso, angiologista, atende aonde? Onde é o seu consultório, doutora? Eu atendo no Instituto Angiomar, no Business Renascença, eu estou lá todos os dias e também faço um ambulatório na UTI nas terças e quintas, pela manhã.
Perfeito, doutora, muito obrigado por nos atender, por conversar conosco, por atender o nosso programa e também os nossos ouvintes. O prazer foi todo meu, muito obrigada pelo convite e estou à disposição, sempre que precisarem. Perfeito, muito obrigado, doutora. Muito obrigada, viu, doutora Natália? Um abraço. Obrigada, boa noite. Muito bem, conversamos com a médica angiologista, doutora Natália Cardoso. São 19 horas pontualmente. Agradecemos a ela pela forma tão simpática como nos atendeu.